Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Como vocês podem ver, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser uma gravação, né? E eu consultei a minha agenda, eu vi que eu estava impossibilitado de dar a aula, então eu resolvi gravar previamente. Então, eu peço desculpas a vocês, a gente vai ter menos interação, mas à medida do possível, eu peço que, se alguém tiver alguma dúvida e quiser compartilhar a ideia no YouTube, depois eu vou olhar as perguntas, os posicionamentos e eu vou tentar responder na medida do possível, tá bom? Então, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos dando continuidade ao, à revista A Harmonia dos Evangelhos e hoje a gente vai ter a aula 9. Eu vou fazer uma oração para a gente começar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado pelo privilégio de estarmos, termos à disposição, Senhor, recursos de estarmos entendendo mais da Tua palavra. Tenho te pedir que o Senhor esteja abençoando-nos desde já, Senhor, com, com essa aula. Fala aos nossos corações, Senhor, modifica as nossas condutas, Deus. Que o Senhor esteja realmente trazendo um renovo em nossas vidas, como sempre necessitamos quando te buscamos, Deus. Fala, Pai, através de mim, Senhor, nessa noite. Fala ao meu coração também, Senhor. Ministra ao meu coração primeiramente. É isso que eu te oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vou começar compartilhando uma tela aqui. A aula de hoje vai ser bem sucinta, né? Acho que vocês já notaram o quanto essas aulas são mais curtinhas, né? Sobre Jesus na Galileia. E vamos começar aqui. Então, vocês estão vendo aí a tela, né? A harmonia dos evangelhos, a obra e a pessoa salvadora de Jesus Cristo. Nós já estamos dando sequência, né? Então, estamos na nona aula, nós já atravessamos, então, um pouco a metade da revista, né? Nós estaremos concluindo ela ao fim desse mês e em março, com um retorno da aula presencial, nós vamos iniciar um outro material a ser divulgado. Tá? Mas nós já estamos bem avançados, né, nessa revista. E a lição de hoje é Jesus na Galileia, falando especificamente a respeito dos discípulos de Jesus. É a nona aula. A gente já teve aí 8 aulas só falando, né, sobre questões sobre a harmonia dos evangelhos. E essa será a quinta aula, só tratando sobre Jesus na Galileia, né? O autor dessa revista, ele achou pertinente tratar desse tema, né? Falar sobre o ministério de Jesus naquele lugar, quer dizer, o local onde ele cresceu e viveu, né? Os primeiros anos da sua vida, e o quanto a gente pode perceber a respeito do seu ministério nos detalhes, né? E que nos trazem à tona a harmonia com todas as escrituras. Só a título de recapitulação, né? A gente, eu falei, essa aula de hoje é a quinta, né? Dessa série. E a gente começou, né? Com o professor Gerson há 4 aulas atrás, e ele tem uma aula introdutória. Eu escrevi um resumo aqui muito breve, não vai sintetizar a aula inteira. Recomendo que vocês possam visitar esse material novamente para a gente ter uma continuidade, aqueles que não tiveram contato, né? E o que a gente colocou, o que a gente teve, né, dessa aula, eu resumi aqui em algumas linhas, né? O lugar onde Cristo cresceu e viveu, a maior parte era conhecido como a Galiléia dos gentios. Deus designou esta região para intimamente significar com maestria o cumprimento de sua promessa de nele serem benditos todos os povos da terra. Então, essa foi a região onde Cristo cresceu, né?
uma região onde os mestres da lei, os fariseus, não viam com bons olhos, né, aquela região, uma região de muitos estrangeiros, né, de muitas culturas emaranhadas naquela região. Então, os fariseus eles não viam com bons olhos aquela região. No entanto, aprove a Deus fazer com que o ministério de Jesus começasse naquele lugar. Então, de uma certa maneira, né, muito fala ao nosso coração esse atributo, Galileia dos gentios, né, ser a consolidação, de fato, da promessa feita a Abraão, de que na descendência dele seriam benditas todas as nações da terra. Prosseguindo aqui, na segunda aula, a gente teve aí uma dimensão a respeito do conflito que Jesus teve para ministrar a sua palavra ali naquela região. Apesar de tudo aquilo que Jesus ter feito e dito estar perfeitamente conciliado com o Antigo Testamento, algumas pessoas tiveram dificuldades em enxergar isso, né? Sobretudo aqueles que era esperado maior conhecimento das Escrituras. Vamos ler essas linhas aqui. Apesar de Jesus seguir tudo o que estava revelado nas Escrituras, isso não caracterizou um ministério livre de incredulidade. Aqueles que mais tinham conhecimento da palavra, os fariseus, eram aqueles que não suportavam o seu testemunho. Até mesmo os de sua família não criam naquele momento que Jesus era o Filho de Deus. Então, vocês podem perceber que não foi um trabalho fácil de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que detinham maior conhecimento da palavra rejeitavam tudo aquilo que Jesus estava falando, basicamente porque ele está sugerindo ali o tempo todo de que ele é o Filho de Deus. E os fariseus não podiam aceitar isso, né? Pelos empecilhos da tradição que eles tinham, né? Pelas expectativas a respeito da pessoa do Messias, que não Jesus não trazia esses atributos, né? Então, Jesus teve essa dificuldade, né? Claro que não era muito isso que estava acontecendo ali com o povo, as pessoas mais humildes e pobres, onde eles realmente tinham ali um contato com alguém, de fato, que não tinha um ensino semelhante ao, ao dos fariseus. E isso vai nos remeter à próxima aula, né? Aqui também o posicionamento a última frase fala que nem mesmo a família, os irmãos de Jesus criam nele naquele momento, né? Posteriormente, nós vamos ver que eles se arrependeram e tiveram realmente uma, participaram da igreja primitiva, né? Tiago, o autor da epístola de Tiago, né? É um dos irmãos de Cristo. A respeito do ensino, como eu falei, o ensino de Jesus era muito diferente. Nessa terceira lição, né, aqui foi falado que a pregação de Jesus era muito diferente do ensino dos mestres da sua época. As pessoas simples ficavam maravilhadas porque ninguém falava como ele. Ao anunciar as boas novas de que Deus, Cristo abre mão de um método tradicional de ensino e concilia perfeitamente o propósito de Deus revelado com a sua vida em obediência a este propósito. Então nós vemos que Jesus ele não estava preocupado com a tradição rabínica, não estava preocupado em ser com o tradicionalismo que envolvia todo o ensino, né, desses homens, os escribas e fariseus. Jesus não estava preocupado com isso, ele estava preocupado unicamente em obedecer a Deus, em proclamar a verdade do Evangelho e proclamar a sua vinda, né, como sendo aquele que de fato redimiria o seu povo e os outros povos. Então, ele encontrava, né, somente receptividade nessa palavra com aquelas pessoas que
que não estavam tão amarradas a esse tradicionalismo da religião judaica. Por isso, então, que havia todo esse embate, né? Porque a popularidade de Jesus cresce no meio do povo, dos mais humildes, e os fariseus começam, por inveja, começam sempre a minar os ensinos de Jesus, dizendo que não era coerente, que ele não podia fazer milagres no sábado, e toda uma questão que envolvia apenas a, a tradição deles, né? Na quarta aula, né, foi mencionada a questão dos milagres reveladores, né? Uma coisa que precisa ser pontuada, né? Inclusive, o reverendo Isaías, ontem, na pregação, ele falou a respeito disso, né? Que a gente já tem falado há um tempo, que é o fato de Jesus não fazer milagres unicamente para demonstrar o seu poder. Ele não fazia isso gratuitamente, porque alguém pedia ou porque ele tinha vontade. O que Jesus fazia, de fato, era apontar tudo aquilo que ele fazia em termos de ação poderosa, era algo que apontava ao Senhor Deus. E nessa lição a gente aprende, pelas linhas, né, que eu escrevi de resumo, Jesus não realizava milagres unicamente para demonstração de poder. Havia um importante aspecto de correspondência do que Deus fazia no Antigo Testamento e os milagres que ele estava realizando. Através destes sinais, Jesus estava dizendo que ele é o Deus provedor e amoroso que libertou e cuidou do seu povo no deserto. E aí a gente entende um pouco desses estudos, né, quando vai falar a respeito da harmonia do Evangelho com o Antigo Testamento e falando especificamente a respeito desses dois milagres que a lição se detém, a multiplicação dos pães e, a, e, a, e o caminhar nas águas, né? Jesus andando sobre as águas, mostrando que há uma correspondência, né, dessas ações poderosas e miraculosas com o feito de Moisés. Claro que elevado a um nível maior, né, porque Jesus é fato filho de Deus. Moisés tinha a importância de ser um profeta de Deus, de liderar o povo do Antigo Testamento, mas Jesus é o Filho de Deus, aquele a quem haveria de trazer a redenção ao seu povo. Então, esses milagres eles estão apontando para o próprio Deus, mostrando a importância da sua pessoa naquele momento. E hoje nós vamos falar, né, sobre os discípulos de Jesus, como a gente mencionou logo no início. E o texto que a gente vai trabalhar são apenas esses versículos, né, do 18 ao 22 do capítulo 4 de Mateus. Diz assim o texto: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, seu pai o seguiram. E o grifo, vocês estão percebendo aí que eu coloquei. Acontece dos dois modos esse chamado, né? Deixaram imediatamente e no mesmo instante deixaram o barco e o pai. Então, isso mostra o coração desses discípulos, ali, o interesse em seguir esse chamado, mesmo fazendo coisas importantes. Lembrem, nós falamos que Jesus impactou a população mais humilde, né, e pobre, e esses homens eles não estavam, obviamente, pescando por diversão, por entretenimento, por esporte, como se faz hoje em dia. Era o ganha-pão deles. E no momento que Cristo chama eles,
eles abrem mão de fazer o seu ganha-pão para seguir esse Cristo que os chamou. E isso mostra a força dessa vocação eficaz, né? A gente já falou isso algumas vezes, o quanto Deus toca os corações de uma maneira que é irresistível para o ser humano. E por que é irresistível? Porque é preciso. Porque senão a gente não tem como seguir a Cristo com as nossas próprias pernas. Mas eu estou adiantando. O primeiro aspecto que a lição vai mostrar para a gente, né, sobre essa passagem é o fato, a questão de deixar tudo seguir a Cristo. O primeiro ponto, o primeiro tópico é justamente esse: o chamado ao discipulado é uma iniciativa que vem de Deus. É Ele quem busca o perdido, né? Então, vocês percebam, foi exatamente isso que aconteceu, né? A Bíblia não diz como foi o chamado de todos os discípulos, né? Se foi desses mesmos moldes, mas alguns realmente foram, né? E eu cito assim, além desses que a gente acabou de ler, né? Desses quatro que a gente acabou de ler, teve o de Mateus, né? Que ele está na coletoria de impostos, trabalhando, coletando impostos. Jesus chega lá e diz: vem, segue-me. E ele, na mesma hora, também é a mesma coisa, ele sai e vai seguir a Cristo. Filipe, Natanael, vai acontecer coisas do mesmo jeito, né? Inclusive, em Natanael, vai acontecer de ele dizer, né, para o Filipe, que quando o Filipe vem convidar ele: olha, nós achamos alguém que nós cremos que é o Messias. E ele e ele é de Nazaré. Aí o Natanael fala: e pode vir coisa boa de lá, né? Fazendo coro com o pensamento judaico, né, de que não era possível vir o Messias daquela região. E aí Natanael chega lá e Jesus se apresenta, se revela, né? A vocação eficaz se torna de uma maneira é, diferente, né? Porque Jesus fala que onde, inclusive, ele estava quando os Filipe chamou, e isso faz com que ele adore o Senhor ali naquele momento. Então, a respeito dessa vocação eficaz, nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito desse tema, e a vocação eficaz, ela diz respeito a esse chamado irresistível da parte do Senhor, né? De maneira que o homem, ele abandona aquilo que ele está fazendo, a vida que ele está levando, e passa a seguir a Cristo, né? Evidentemente que nem todo mundo segue a Cristo num primeiro momento, né? Mas a gente não pode esquecer que essa vocação, se alguém é vocacionado, se alguém é eleito do Senhor Jesus, ele vai receber, ele vai obedecer em algum momento essa palavra. E é por isso que a gente vê que muitas pessoas que às vezes são resistentes ao chamado de Deus no começo, nos surpreendem e passam a ser seguidores de Cristo, rompendo todas as expectativas. E a gente diz: caramba, fulano agora está seguindo o Senhor Jesus? Essa é a vocação eficaz. Não é porque a pessoa que apresentou o evangelho para ele era uma pessoa competente, que explicou melhor do que todo mundo de que que seguir Jesus é o melhor caminho. Não. É porque Deus tocou o coração daquele a quem ele chama, né? E esse é todo o trabalho inicial. E o segundo tópico, obviamente, dando voz a tudo aquilo que a gente já falou a respeito de santificação, diz respeito à parte daqueles que aceitam caminhar em Cristo, né? Daqueles que aceitam o convite, né? E, apesar disso, é necessário o comprometimento sério com a obra de Cristo. Então,
você passa a seguir a Cristo e você também vai requerer mudanças de vida, mudança de comportamento. E por sermos pecadores, não é não é nenhuma surpresa para ninguém que a nossa vida vai ficar em oscilação. Momentos em que a gente está em desobediência, em momentos onde a gente está em comunhão com Deus. E aí isso acontece com os discípulos também, né? Quem lembra de Pedro, né? A gente lembra logo de Pedro, quando a gente vai falar a respeito daqueles que vacilam, né? E ele seguiu Jesus e falou todas aquelas coisas, inclusive dizendo para Jesus que ele, mesmo que Jesus fosse entregue à morte, ele iria morrer junto, né? E aí tem aquele momento onde ele não ele teme os romanos e nega Jesus 3 vezes, mas depois se redime, obviamente, isso mostrando que a vocação do Senhor surte efeito na vida de Pedro, e ele, num próximo momento, com a descida do Espírito Santo, vai agir de uma maneira muito mais impetuosa. Mas aí vamos por partes, ainda vamos falar sobre isso depois, no próximo tópico. E, ah, mas também a lição ela traz um exemplo que a gente não está muito familiarizado, né? Geralmente falar sobre Judas nos traz aquele desconforto de dizer, ué, mas Judas era aquele que ele era aquele que tinha que cumprir o propósito da traição, não é mesmo? Então, como é que fica essa questão? Porque ele foi chamado por Jesus também, né? Uma vez que ele era um dos 12. Diz assim o que está na página 41. Judas Iscariotes passou 3 anos seguindo o Senhor Jesus, andando com todos os outros apóstolos, e durante essa convivência íntima, nenhum deles imaginou que ele pudesse ser o traidor. A hipocrisia e a dissimulação foram as suas marcas, né? Isso daí é um breve parêntese a respeito daquilo que é percebido na conduta de Judas, né? Em algumas passagens, inclusive, vai mostrar que Judas era mais preocupado com o dinheiro, né, do que o Senhor. Então, obviamente, havia uma hipocrisia na sua conduta. Ele tinha uma aparência de que estava seguindo Jesus. E aí vem o alerta para a gente, né? Corremos o mesmo risco hoje se a nossa religiosidade for somente na forma, sem o conteúdo correto. Ser verdadeiramente um discípulo de Cristo é ter um coração transformado e as leis do Senhor inscritas nele. Então a gente precisa ter essa dimensão, meus irmãos, de que a gente não foi convencido. Na verdade, nós fomos de fato chamados pelo Senhor e nosso coração agora se preocupa em obedecer a Deus e não fazer um tipo, não fazer vestir roupas, não apenas frequentar a igreja. Muitas pessoas fazem isso, né? A gente não é porque as pessoas que estão ali na igreja estão sentadas naqueles bancos, significa que elas estão em conformidade com Cristo, com o seu plano e com o seu reino. E, e aqueles que realmente têm uma vida transformada vão estar sempre querendo confirmar, né, esse chamado, essa vocação eficaz e obedecer a palavra. Esse é o maior sintoma de alguém que é nascido de novo. Porque nenhuma pessoa ela consegue se tornar perfeita em obediência à palavra de Deus. No entanto, o coração quer buscar cada vez mais a vontade de Deus. É uma pessoa que busca realmente estar mais próximo das verdades do Evangelho e não está tão em conformidade com esse mundo, com esse século. Então, o exemplo de Judas é um importante alerta a respeito de alguém que, que, que recebeu um chamado para exercer uma função
mas ele não era alguém que tinha sido vocacionado pelo Espírito Santo, né? A segunda parte da nossa lição, né, vai falar a respeito justamente desse comportamento inconstante dos discípulos. E isso, claro, vai falar ao nosso coração, porque ninguém que entra em contato com as Escrituras e com o Evangelho de Deus passa a seguir com eficiência igual, né? Claro que a gente vê muitas pessoas mudando de vida rapidamente, né? Isso é maravilhoso quando a gente percebe isso. Significa que são perfeitas? Claro que não. Mas algumas pessoas elas passam a ter realmente uma vida mais em conformidade com o Evangelho do que outras que muitas vezes levam uma vida inteira para aprender certas coisas e muitas vezes até deixam a desejar em muitos comportamentos que simplesmente rejeitam a aprender, né? Há uma rebeldia ainda no coração sobre lições básicas, né? Principalmente sobre humildade, né? Mas, mas a gente também entende a misericórdia de Deus, né? Mesmo para essas pessoas. A gente não pode apontar o dedo, né? Quando acontecem esses sintomas. Diz assim o texto, um resumo, né, sobre o que é tratado esse tópico. Os discípulos, notoriamente, não eram os mais competentes para o entendimento da palavra. O autor do estudo vai dizer que careciam de entendimento espiritual, de simpatia profunda, de muita humildade, de perseverança na oração e de coragem. A gente pode encontrar todos os versículos que corroboram com esses comportamentos de Jesus, né? A gente percebe, por exemplo, ali, né, os apelidados de filhos do trovão, né? Dois irmãos que ficam com tanta fúria de uma cidade que não recebeu o Senhor Jesus, eles chegam para Jesus assim e falam: Senhor, tu quer que a gente ore para que fogo caia do céu e consuma essas pessoas, né? Mostrando assim que havia ali uma certa arrogância no comportamento deles, né? Eles se sentiam melhores do que as pessoas que estavam ali recebendo essa palavra. E realmente, se a gente for perceber cada uma dos discípulos e cada uma das coisas que eles faziam, né, demonstrava algum deslize na sua conduta, né? O próprio momento onde, quando Jesus foi preso, né, não ficou ninguém perto dele. Nenhum discípulo ficou ali até o fim com Jesus. Então, isso já demonstra realmente que ali havia um embate muito grande a respeito daquilo que é certo fazer e daquilo que realmente é praticado. Mas não acaba por aí, obviamente, né? E a gente vai falar exatamente sobre o ponto especial, embora já tenha pontuado, que é o livro de Atos, onde as pessoas, os discípulos, os mesmos discípulos vacilões, vão começar a agir de uma maneira muito diferente. Diz assim o resumo que eu escrevi: entretanto, no livro de Atos, estes mesmos nomes parecem ter sido transformados para um estado de compreensão plena, a ponto de agirem de fato como Cristo. E o que realmente torna isso possível é a descida do Espírito Santo ali, né? Jesus promete, né, depois que ele ressuscita, né, antes de ele subir aos céus, ele fala para as pessoas não saírem de Jerusalém, porque o Espírito Santo iria ser derramado ali para eles e eles iam receber esse presente, esse dom do Senhor. E é por isso que eles passam a agir muito melhor do que antes, ao ponto de Pedro, por exemplo, pregar para 3.000 pessoas e essas pessoas serem convertidas ao Senhor Jesus. Eles faziam milagres, os mesmos milagres que Jesus fazia, os apóstolos começaram a fazer também. Isso era o Espírito Santo agindo por eles, né? Então, a gente percebe aí esses dois momentos
no discipulado de Jesus. Na página 42, está escrito assim: qual não é a nossa tristeza por nos parecermos mais com os discípulos antes do derramamento do Espírito do que com aqueles que vemos no livro de Atos? Nossa inconstância, murmuração, falta de discernimento espiritual e amor ao próximo nos alerta. Provavelmente estamos muito aquém do que o Senhor exige de nós. E, meus irmãos, para aqueles que acham assim, mas os apóstolos eram aqueles que estavam em contato com o Senhor, né? Mas a gente não pode esquecer que o mesmo Espírito Santo que foi derramado ali na vida daqueles homens é o mesmo Espírito que está em nós nesse momento, né? E mesmo assim a gente continua agindo com constâncias. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas eu olho para a minha vida e vejo que realmente não, não bate, sabe? Aquilo que é esperado da minha vida, né? Esperado de um servo do Senhor, e às vezes a gente se comporta mais como os discípulos no primeiro momento, os discípulos da época quando estavam na Galileia, né? Mas vamos prosseguir para o terceiro e último tópico, né? Que é o fato de serem chamados pescadores de homens. Ele foi chamado, né, o Senhor para estar atuando. Foi o primeiro. João e Pedro foram chamados, né, nesses moldes para estar seguindo ao Senhor, porque eles iam deixar de ser pescadores para serem pescadores de homens, né? E o que isso implica, né? Obviamente, nós estamos falando da proclamação do Evangelho. E a gente percebe que todos eles vão ficar, depois da descida do Espírito Santo, incumbidos dessa tarefa de uma maneira plena. Como eu mencionei agora há pouco, somente Pedro prega e 3.000 pessoas são convertidas. Então, ali, esses homens que antes tinham seus ofícios humildes e pobres, eles eram homens pobres, que não tinham instrução, vale lembrar, eles não eram pessoas como os fariseus, que eram conhecedores da lei, né, e tinham instrução desde criança, e os discípulos não. Tudo que eles conheciam do Evangelho era aquilo que Jesus tinha falado, e a partir de agora, aquilo que o Espírito Santo estava revelando através deles, e estavam usando esses homens, né? A força do Espírito Santo estava agindo sobre eles para cumprir o propósito de restaurar a vida do ser humano. Diz assim, né, o texto da lição, em algum momento lá pelo finalzinho, vai falar assim: o chamado para todo cristão é de tornar-se um pescador de homens. A pregação do evangelho é indispensável na transmissão da verdade, gerando fé em seus corações. Pode ser que pensemos que nunca teremos um treinamento tão intenso e profícuo como aquele que os apóstolos tiveram. Em certa medida, isso é verdade. Mas o que era impossível já foi feito. Deus já realizou nossa salvação. Já nos entregou o seu próprio Filho. Qual dificuldade pode ser maior? Eu acho assim que essa lição não tinha como acabar numa melhor maneira do que falar a respeito da proclamação do Evangelho, porque a gente percebe o nosso tempo desse jeito, né? Nós, eu estou falando por mim mesmo, né? Quando a gente, em muitos momentos, eu demonstrei fraqueza para proclamar o Evangelho para as pessoas, para aqueles que estão ao meu redor, e muitas vezes eu simplesmente não abri a boca, né? E deleguei isso para quem eu achava que era competente, né? De maneira que para mim não é estranho, né? Não é estranho o comportamento de algumas pessoas de, ao invés de proclamar o evangelho, dizerem: venha na minha igreja, que lá tem um pastor que vai falar a respeito do que é o evangelho.
Eu não vou saber explicar direito, mas lá eles vão explicar. Perceba, é, é delicado falar desse jeito, porque não é possível que alguém que já tenha sido nascido de novo não possa proclamar o evangelho, não possa minimamente dizer aquilo que aconteceu de mais importante na sua vida. Se a pessoa não tem a informação necessária para falar aos que estão próximos aquilo que aconteceu com você, será que realmente essa pessoa foi alvo da vocação eficaz do Senhor? Será que essa pessoa entendeu aquilo que de fato Cristo fez na cruz por ela? Né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, tá? Eu não sei. Eu já ouvi muitas vezes essa frase. Eu não quero falar mal da pessoa, teólogo, que falou essa frase, mas ela não está errada, mas ela pode ser usada para ter uma filosofia de vida errada, tá? É aquela frase que diz que pregue a palavra de Deus, se necessário, use palavras. O que essa frase está dizendo, né? Está falando que a vida da pessoa ela precisa realmente ser um testemunho vivo daquilo que Jesus fez por nós, né? Eu não posso falar algo a respeito do Evangelho para as pessoas e isso não ter acontecido comigo. E eu estar vivendo uma realidade totalmente outra daquilo que eu estou proclamando. Então, de fato, o testemunho é importantíssimo para que a gente proclame a palavra de Deus. No entanto, em algum momento, por mais, por mais piedoso que você seja, por mais correto nas suas condutas, por mais ético que você seja nos seus ambientes de trabalho, de onde você esteja, você vai precisar explicar qual é a razão disso tudo. Vai precisar explicar por que você é diferente. Vai precisar explicar que você foi alvo da graça de Deus, né? E que antes você estava condenado, mas que o Evangelho, que é essa boa notícia, traz a informação de que Cristo morreu por mim e eu agora abro mão da minha vida para servir ao Senhor, que é digno de toda adoração. Isso, meus irmãos, é um privilégio muito grande. Certa vez eu preguei no UPH para falar aos homens dali sobre a gente não perder a oportunidade de falar essas coisas, porque o mundo precisa escutar, pois o mundo precisa saber o que Cristo, quem é Jesus Cristo, né? As pessoas ouvem muitas informações a respeito de Jesus. Existe muita informação cruzada, existe muita ênfase naquilo que não é necessário, né? Coisas que acabam distorcendo a realidade. Mas a grande verdade é essa, que Jesus veio para redimir aqueles que Deus deu para ele. Então, Jesus morre na cruz e a gente é, é, passa a sair da condição de condenação para de nascimento de novo, né? Exatamente aquela circunstância que acontece muitas vezes quando as pessoas falam, fulano de tal nasceu de novo porque ele foi livrado de um acidente. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então, meus irmãos, a gente precisa ter esse exercício de abrir a nossa boca para falar a respeito do Evangelho e não perder essa oportunidade, porque esse chamado é para todos. Lembre-se, quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse isso. Ele não ordenou isso somente para os apóstolos.
todo discípulo de Jesus precisa ter essa experiência de proclamar o Evangelho para aqueles que estão ao seu redor, né? E é isso, meus irmãos, que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Só vou ler aqui a conclusão da revista, né, para a gente finalizar conforme os nossos estudos. Eu vou ler a conclusão e a aplicação. Os discípulos que viveram com o Senhor durante o seu ministério tiveram uma bênção ímpar. Ao mesmo tempo, houve a necessidade de que eles aprendessem, ainda que duramente, às vezes que o trabalho a ser realizado seria grandioso, mas lhe custaria a própria vida. Hoje não é diferente conosco. As Escrituras nos ensinam que temos todos os motivos para vivermos uma vida espiritual mais profunda e dinâmica, trabalhando incessantemente para o Senhor, oferecendo nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sendo esse mesmo o nosso culto racional, conforme em Romanos 12, de 1 a 2. E a aplicação: como anda a sua vida espiritual? Quando você compara suas atitudes e fé com aquelas dos discípulos, você se enquadra mais na descrição dada pelos evangelhos ou naquela vista em Atos? Você está antes ou depois do Pentecostes? O que pode ser feito para que a vida espiritual do cristão hoje seja mais profunda e frutífera? E aí é assim que a nossa lição termina, é assim que essa série sobre Jesus na Galileia termina, de uma maneira reflexiva. E eu espero, sinceramente, né, como eu estou fazendo nesse exato momento, é de estarmos refletindo sobre a nossa vida e nosso caminhar com o Senhor Jesus. E que esse estudo nos ajude a termos uma postura diferenciada no mundo e a gente realmente tem aquela prontidão de responder ao chamado de Jesus sempre, né? Sempre temos como prioridade Jesus em nossas vidas. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos e depois a gente vai recitar o nosso mote. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse estudo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos fala aos corações e nos mostra aquilo que a gente precisa escutar, aquilo que a gente precisa para sermos obedientes à Tua voz, Senhor. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pela nossa conduta que não te agrada, mas o nosso desejo, Pai, é sempre agirmos conforme o Teu Filho agiu. Nos ajuda, Pai, a esse caminhar, nos ajude a obedecer a Tua palavra, nos ajude a amar o próximo, nos ajude a proclamar o Teu Evangelho, ser com as nossas fraquezas, Senhor. Nós, às vezes, não conseguimos fazer isso por esforços próprios, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa estar surpreendendo as nossas vidas, Pai. Pedimos, Pai, que Ele esteja fortalecendo as nossas vidas nos momentos onde nós nos julgamos mais fracos, Senhor. E que nós tenhamos um testemunho contínuo, Pai amado, do Teu agir no meio da Tua igreja e no meio do Teu povo, Senhor. Abençoa as famílias de cada um aqui envolvidos, Pai, especialmente aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Dá sabedoria aos Teus servos, Pai, que estão estudando essa lição, Pai, para que eles saibam como ministrar o coração dos seus familiares. É isso que eu te oro, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos aos nossos motos, né? O moto da nossa lição, né? Da nossa classe, e depois ao moto, né? Ao moto da nossa lição, a harmonia dos evangelhos. Primeiro moto, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o mote da nossa lição está em 2 Timóteo também, só que no capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe vocês.